O início do trabalho, eu sempre falo assim, dos companheiros mesmo, da jornada, do esforço, do empenho, a minha satisfação de estar junto com essa equipe e tem a satisfação interior assim, da gente estar ligado mesmo nos detalhes da equipe, do aprimoramento, do desenvolvimento e sempre tem essa importância. Aquele que ganha é aquele que participa da equipe, porque a equipe tem um movimento e aquele que está junto com a equipe, ele entra no movimento e em pouco tempo que ele está fazendo parte da equipe, se ele tem interesse, ele leva essas qualidades que ele assimila, que ele vê, que ele vivencia para as outras equipes, para a formação de um filho, para o ambiente de trabalho que ele tem em outro setor, para a vida diária, no relacionamento dele com ele mesmo. Então o nosso trabalho, ele sempre traz a grandeza do elemento da equipe ficar engrandecido, porque ele trabalha e ele cresce. E o crescimento é interior, então a pessoa chega assim com um tanto de qualidade. Com o tempo ela fica com aquele tanto e muitos outros tantos de qualidades desenvolvidas. Há uma expansão na maneira da pessoa ver o mundo. Ela vê o mundo de uma maneira diferente. Antes a pessoa pode observar assim, ela conversava com um irmão, com um primo, com um tio, e ela compreendia aquilo que o tio estava explicando, e quando ela falava, o tio compreendia. Hoje, com o trabalho da equipe, pode observar assim, a pessoa fala, o tio compreende, o irmão compreende, o tio fala, ela compreende, e essa pessoa que está na equipe, ela compreende também do jeito que está sendo falado, explicado, mas ela tem mais jeitos de compreender o mesmo assunto. Uma expansão, um crescimento interior é essa maneira que a gente vai tendo todo dia de ver o mesmo assunto. Então isso é um crescimento interior. Quando fala-se que tem nível diferente mesmo, porque se a gente observa, cada pessoa é diferente, não tem duas pessoas iguais, então cada um é cada um. O que tem acontecido é que as pessoas são influenciadas por outros, mas quando a gente está fazendo um trabalho em equipe, não tem como a pessoa ser influenciada por outro. A equipe é uma harmonia e o valor da pessoa está com ela mesma, do jeito que ela é, como ela relaciona com a equipe. Aquele valor é que faz ela crescer. Esse crescimento é muitas maneiras de ver o mesmo assunto. Um crescimento é um trabalho em equipe e quem cresce é aquele que trabalha. O benefício é desse. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Mestre do Universo. O Mestre do Universo é o que porta a cruz com os 4 braços iguais. A cruz que é usada para a crucificação de Jesus, que a gente vê assim em quase todos os lugares que tem uma referência importante, a cruz da crucificação. Mas tem uma coisa bem séria mesmo, a cruz da crucificação não ajuda a pessoa a voltar para o paraíso, não ajuda a pessoa a ter paz dentro dela quando ela precisa de solução para resolver alguma coisa com ela mesma ou para ajudar os familiares. A cruz da crucificação não ajuda as pessoas, porque a cruz da crucificação é um símbolo que foi feito para colocar Jesus na cruz. E esse símbolo não tem nada a ver com a verdade da criação, com a cruz que o Mestre do Universo porta. E o Mestre do Universo é aquele que vem trazendo os ensinos
para os seres humanos retornarem à pátria espiritual. Um esforço interior é compreender direito os ensinos. Tem que ser feito um esforço interior. Na nossa vida diária, não tem assim uma maneira de outra pessoa fazer um esforço para uma pessoa qualquer, e nós estamos assim cheio de vivências que é verdadeiro. O pai faz esforço para o filho levantar cedo para ir para a escola. O pai faz esforço para manter aquela harmonia no lar, para a criança deitar cedo, para no outro dia, na responsabilidade dela no ambiente escolar, aquela criança estar descansada e assimilar as informações que o professor vai ministrar ali naquele dia, porque o pai sabe da importância da lucidez. Na nossa vida interior, nós passamos a ficar acomodados, não percebemos a importância do esforço que a pessoa tem de compreender direito os ensinos da criação. Os ensinos são verdadeiros. Todas as pessoas usam os ensinos. Ela pode estar usando erradamente, mas ela usa, e é nosso dever conhecer os ensinos. Uma criança, ela tem que conhecer os ensinos da casa do pai dela, ela tem que conhecer a linguagem da casa do pai. Se ela não conhecer a linguagem da casa do pai, ela não tem a importância nenhuma, porque ela não entende a significação de cada coisa. Isso é fácil da gente observar quando a gente arruma um cachorro e a gente quer uma finalidade para aquele cachorro, a gente o instrui da maneira que a gente precisa. E esse cachorro, quando ele tem as instruções daquele profissional que sabe fazer esse trabalho, esse cachorro atende às necessidades, e a gente fica muito feliz de poder ver um cachorro que cumpre com aquela função que ele foi ensinado. Na nossa vida exterior tem essas coisas assim, que nós temos muitas referências para compreender direito os ensinos do Senhor. O Mestre do Universo. O Mestre do Universo é aquele que tem o conhecimento do universo, tem o conhecimento da Terra e dos seres humanos. E ele vem trazer aquilo que os seres humanos precisam para o seu retorno à pátria espiritual. Nossa vida interior tem essa importância. Nós temos que voltar para a pátria espiritual. A pessoa tem que fazer as referências e vendo que na natureza tem um equilíbrio, tem uma harmonia. A cruz do Mestre do Universo, a cruz que o Mestre do Universo porta, ela tem os 4 braços iguais. A cruz da crucificação, ela tem um braço desequilibrado. É um desequilíbrio. Se a pessoa usa essa cruz para uma referência interior, na verdade, ela não recebe os auxílios que ela precisa. O significado está errado. Se a pessoa está indolente e está aceitando as informações que passaram para ela, para o pai dela, e que às vezes ela já está passando para os seus descendentes, é de responsabilidade da pessoa, porque aquele que porta a cruz com um braço desequilibrado, ele não porta os ensinos da criação, ele está iludindo a pessoa, ele é responsabilizado. Mas a pessoa que foi iludida, ela também é responsabilizada. Toda a época da vida de uma pessoa, a gente pode observar assim na vida dos nossos filhos, na vida de um primo, de um sobrinho, na vida de um filho de um conhecido. Toda época a pessoa, a criancinha, sabe o que ela precisa e ela sabe manifestar
até ser atendida naquilo que ela está precisando. Nos ensinos da criação, se a pessoa recebeu os ensinos errados, ela também é responsabilizada. Aquele que ministrou os ensinos errados e aquele que recebeu e que segue os ensinos errados é responsável também. Ele tem dentro dele, a pessoa, todo um meio de verificar se as informações têm coerência. Muitas vezes a gente ouve que falam assim, que os ensinos do Criador é intocável e que não tem uma maneira da pessoa alterá-lo. Tem sim, a gente sabe que quando a gente coloca uma frase para duas pessoas, para a terceira, para a quarta, essa frase ela altera toda uma significação com poucas vezes que ela é verbalizada. Agora, nos ensinos da criação, também é assim. Se a pessoa não observar dentro dela, ela fazer o trabalho dentro dela de ir diferenciando o que precisa de ser diferenciado, é da responsabilidade dela. Isso é fácil da gente ver quando um pai tem um comportamento inadequado com um falso amor para um filho, esse filho não o respeita. Isso é fácil da gente observar. Se aquele professor não oferece uma firmeza, uma determinação, também aquela escola o substitui. Isso é verdadeiro. Nos ensinos da criação, é a pessoa que é responsável, que recebeu determinadas informações e não verificou a coerência daquela informação. A pessoa pode ter muitos estudos escolares, pode ter pouco estudo escolar. As qualidades interiores não estão relacionadas ao desenvolvimento que a pessoa tem no banco escolar. Isso é verdadeiro, que é o caso da criancinha pequenininha que já sabe o que ela está precisando, e essa criancinha bem pequenininha, de poucos dias, não tem como ter ido no banco escolar ainda. Então, dentro de cada um de nós tem essa referência. O amor anda junto com a verdade, o amor anda junto com a justiça. É a pessoa que tem que ver o que ela está querendo na vida. Ela tem que ir vendo como é que é a vida do tio, a vida do avô, como eles se encontram e como eles têm a referência, como eles têm a saúde e como eles posicionam na vida, o carinho, o esforço que cada um tem que ter consigo. Às vezes a pessoa acha que tem que ter carinho com outras pessoas. Não tem jeito da pessoa ter carinho com outra pessoa se ela não tem carinho com ela, se ela não tem a consideração de alguns. É verdadeiro isso. Não tem assim uma desarmonia, um desequilíbrio, uma pendência. Então, uma cruz que não tem os 4 braços iguais, essa cruz não tem a força de auxiliar uma pessoa quando ela precisa verdadeiramente, porque às vezes a gente caminha pela vida e acha que as situações acontecem só na casa do vizinho, só naquele bairro, só naquela cidade, mas hoje eu venho observando que todos nós estamos assim passando por situações. O ensino do Mestre do Universo é para a pessoa poder ter o resguardo, ter a guarnição de poder executar as funções que é da responsabilidade dela e cumprir o período que ela se encontra aqui na Terra. Uma harmonia interior é a cruz com os 4 braços iguais. Então a pessoa tem que ver como ela entende os ensinos da criação. O Mestre do Universo conhece o universo, conhece a Terra e conhece os seres humanos. O Mestre do Universo, ele não veio fundar uma nova religião. Ele veio trazer os ensinos e confirmar os ensinos que os velhos profetas já trouxeram. Toda a vida de uma pessoa, ela é baseada no desenvolvimento da vida interior. Um crescimento de uma pessoa é na vida interior dela.
estudando o livro Na Luz da Verdade, tem essa condição da pessoa poder ver como ela precisa de caminhar todos os dias. O Mestre do Universo. O Mestre do Universo, ele não veio trazer uma nova religião, o que ele veio foi trazer ensinos para os seres humanos voltarem para a pátria espiritual. A nossa finalidade na Terra é ter um crescimento, ter um aprendizado e apreciando mesmo as belezas que o Criador nos deixou, nos deixa apreciar. Esse crescimento interior é a maneira que tem para o espírito humano crescer e voltar para a pátria espiritual. Se a pessoa está desvirtuando, é problema da pessoa, porque os ensinos são bem definidos e com muita coerência. Não tem uma maneira diferente da pessoa ser externamente do que ela é internamente. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa para prejudicar a outra pessoa, é ela mesma que é prejudicada, ela tendo ou não tendo a clareza. Isso é problema dela, porque o começo de cada coisa todos nós sabemos. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição para cada um saber o começo de cada coisa dos ensinos da criação, os ensinos que o Mestre do Universo traz. A cruz do Mestre do Universo é a cruz com os 4 braços iguais. A cruz que os romanos colocaram Jesus é a cruz da crucificação que os romanos usavam, mas os antigos já conheciam a cruz da criação, que é um equilíbrio. Esse equilíbrio a pessoa tem que ter dentro da vida dela. Se hoje a pessoa se encontra descuidada, achando que em uma religião qualquer ela vai ter a salvação, não tem essa maneira da pessoa achar que a salvação dela se encontra fora dela. A salvação de uma pessoa se encontra dentro dela, ela caminhando com os ensinos. Quando a pessoa caminha com os ensinos, é aquela frase que Jesus disse: pega a minha cruz e me segue. Pegar a cruz de Jesus e seguir Jesus é seguir sua palavra e viver de acordo com ela, porque a cruz de Jesus é a cruz do equilíbrio, é a cruz com os 4 braços iguais, é a cruz do Mestre do Universo. Então, pegar da cruz e seguir Jesus é isso. E quando a pessoa pega da cruz e segue, ela também tem que ver que a ceia que Jesus realizou antes da sua crucificação, da sua morte, é a ceia do pão e o vinho, que representa os ensinos que ele trouxe. Comer da minha carne e beber do meu sangue é isso, é viver de acordo todos os dias. É a pessoa aí vendo o sentimento que ela tem e como ela fala, porque o sentimento da pessoa tem que estar junto com o pensamento, tem que estar junto com a intenção. E essa intenção é verdadeira. Hoje, muitas pessoas podem não estar sentindo a intenção que a outra pessoa que se encontra nas proximidades está manifestando, porque é manifestação mesmo. O cachorro recebe essa manifestação. O cachorro não é enganado porque a pessoa está aparentando. O cachorro recebe o que a pessoa está sentindo e a pessoa irradia aquilo que ela sente. A cruz da criação é o equilíbrio. Pegar da cruz de Jesus é isso, é viver de acordo com o seu ensino, com a sua palavra, para poder a irradiação da pessoa ser de acordo com o que ela pensa, com o que ela fala. Isso é verdadeiro, porque
O cachorro não é enganado, o cachorro recebe de dentro aquilo que aquele está falando, se está de acordo com o que ele está sentindo. E a pessoa tem que desenvolver essa qualidade interior para ela, no dia a dia dela, ir vendo como ela é com as outras pessoas e como ela sente as outras pessoas. Então, quando a gente ouve assim, que uma pessoa fala, sinto bem perto dessa pessoa, outra hora a gente ouve assim, meu anjo da guarda não se dá bem com essa pessoa. Ou outra hora a gente ouve assim, não sei o que acontece, mas não me sinto bem perto dessa pessoa. Então isso é uma confirmação do que é aquele que está próximo, que a pessoa falou que não sente bem perto dele, é o que ele está irradiando, o que ele está sentindo. O equilíbrio na nossa vida interior tem que ser assim, o amor com a justiça, a verdade junto com a bondade. Não tem uma maneira da pessoa querer auxiliar outra pessoa se o próprio não está fazendo um esforço para um crescimento interior. É o próprio que tem que fazer o esforço. As leis da criação é um equilíbrio. Aquilo que semeias, hás de receber. Tudo que fizeres aonde meus pequeninos, a minha estará fazendo. Então, isso é bem claro assim, que a pessoa tem que ver o que ela está querendo para a vida dela, o que ela acha que ela vai ter no futuro. Isso a pessoa tem que ver, porque aquele homem que caminha pela mata, ele não caminha pela mata de qualquer maneira. Ele tem as referências. Na mata tem o desnível do solo e ele tem um objetivo e ele tem que estar com as referências. Ele não faz uma caminhada de qualquer maneira. Ele estuda a hora do dia que ele tem a possibilidade de atravessar aquela mata ou de parar naquela clareira. Tem essa segurança interior para aquilo que ele está precisando. Nós caminhamos na criação e não estamos observando aquilo que nos transmite. O que a gente faz é ir vendo que aquelas pessoas que a gente conhece são os nossos familiares, os nossos ascendentes, os nossos avós, os nossos tios, nossos pais, muitas vezes não têm um final de vida feliz. Se esse tio, esse pai, esse familiar não teve um final de vida feliz, aonde é que ele colocou os 4 braços da cruz do Criador? Tem que estar em algum lugar dentro dele. Se não está, então ele não pode ter a segurança de continuar com a vida espiritual assim que ele larga o corpo de matéria fina. A vida interior é verdadeira. A pessoa tem que ir vendo como ela recebe os ensinos. Todos os dias a pessoa tem que fazer o esforço, não tem boa vontade, tem o esforço mesmo que a pessoa tem que caminhar. E para isso ela tem que ir refletindo sobre todas as profecias que ela conhece e vendo como ela atua com essas profecias. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição da pessoa ir vendo como ela recebe a ceia, como ela vive a ceia dentro dela e qual é a importância que ela tem conhecendo todas as coisas. A diferença de cada um é como ele entende os ensinos. Se a gente observa assim, a vida de Paulo, por exemplo, está relacionada assim, de como ele entende os ensinos. A segurança da vida dele numa fase posterior foi da maneira como ele compreendeu os ensinos. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro dela vai desenvolvendo essa condição, essa ponderação dela ter a vida em equilíbrio. Pegar da cruz de Jesus e segui-lo
É isso, dentro da pessoa tem que estar esse equilíbrio. Não tem uma maneira da pessoa achar que pode ajudar outra pessoa se essa pessoa não tem dentro dela os ensinos, o que ela vai irradiar para essa outra pessoa. Normalmente irradia uma desarmonia que o outro ou entra numa condição de ser cínico, se ele não quiser degradar também, ele some da vista dessa pessoa. Ele está vendo que o convívio com uma pessoa que está faltando os ensinos, que não está vivendo de acordo com os ensinos, não está certo. Ele não sente bem perto dessa pessoa. Para ele não degradar, ele vai embora, ele some. E dentro dele ele vai ter que fazer um trabalho para ver como ele faz no futuro para não fazer igual ou pior. Porque normalmente as pessoas vêm fazendo pior com os ensinos. Isso é tão verdadeiro porque não tem jeito de uma pessoa fazer melhor, de um povo fazer melhor, se essa terra que nós nos encontramos não se encontra limpa, bonita, se não encontra organizada. Então, se a nossa terra se encontra assim, feia, sem beleza interior, sem beleza, sem harmonia, as pessoas que vivem nessa terra não podem estar mais evoluídas. Uma evolução é como a pessoa conhece os ensinos da criação, e esses ensinos são referências para a vida toda da pessoa. A limitação que uma pessoa se encontra com o seu corpo físico, essa limitação tem para todos. Então existe uma harmonia com o valor das coisas materiais. A gente não pode esquecer que o nosso trabalho é um trabalho interior, para a pessoa ir vendo que se ela quer caminhar no caminho da luz, é ela que tem que fazer o esforço. O movimento interior tem que ser dela e ela ir compreendendo a significação da crucificação de Jesus, porque Jesus trouxe a verdade simples, clara, definida, e essa verdade não foi aceita. E a manifestação do povo em aceitar a troca que Jesus foi trocado é uma manifestação de povo, de massa, e a pessoa hoje tem que ir vendo como ela faz para não ter a mesma manifestação quando ela relatar um fato ou tiver que ouvir um fato, ela ter a noção de como ela está relatando esse fato ou de como ela está vendo esses quadros que são mostrados a ela. Então a nossa vida tem que ser numa amplitude de 360 graus. Para a pessoa ter esta condição, ela tem que ter os auxílios. Para ela ter os auxílios, para ela receber os auxílios, assemelha-se como um filho na casa do pai dele. O jeito que esse filho recebe os auxílios dos pais é o jeito que esse filho comporta. Os seres humanos na criação também é assim. Para ele receber os auxílios, os ensinos corretos, dentro dele tem que estar com o conceito correto da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado. Não tem como uma pessoa ser crucificada e tirar os pecados dos outros. A essas inversões, a pessoa precisa de trazer para o dia a dia dela, de ir sabendo que Jesus não veio trazer uma nova religião. Ele veio trazer novos ensinos e confirmar os ensinos dos velhos profetas. Quando Jesus veio cumprindo uma profecia, as pessoas já não tinham mais condições de voltar para o paraíso. As pessoas, nós, tínhamos nos distanciado tanto da luz que não tinha como retornar a não ser a vinda dele, abrindo de volta a passagem para o paraíso. Nós, na nossa vida interior, precisamos de começar a ter essa leveza de ir vendo se o nosso sentimento está de acordo com o nosso ato. Se o nosso ato é simplesmente para ser visto, e se a gente está fazendo o ato para ser visto, tem a possibilidade de cair na condição do fariseu, de ser visto de fora.
O início do trabalho, eu sempre falo assim, dos companheiros mesmo, da jornada, do esforço, do empenho, a minha satisfação de estar junto com essa equipe e tem a satisfação interior assim, da gente estar ligado mesmo nos detalhes da equipe, do aprimoramento, do desenvolvimento e sempre tem essa importância. Aquele que ganha é aquele que participa da equipe, porque a equipe tem um movimento e aquele que está junto com a equipe, ele entra no movimento e em pouco tempo que ele está fazendo parte da equipe, se ele tem interesse, ele leva essas qualidades que ele assimila, que ele vê, que ele vivencia para as outras equipes, para a formação de um filho, para o ambiente de trabalho que ele tem em outro setor, para a vida diária, no relacionamento dele com ele mesmo. Então o nosso trabalho, ele sempre traz a grandeza do elemento da equipe ficar engrandecido, porque ele trabalha e ele cresce. E o crescimento é interior, então a pessoa chega assim com um tanto de qualidade. Com o tempo ela fica com aquele tanto e muitos outros tantos de qualidades desenvolvidas. Há uma expansão na maneira da pessoa ver o mundo. Ela vê o mundo de uma maneira diferente. Antes a pessoa pode observar assim, ela conversava com um irmão, com um primo, com um tio, e ela compreendia aquilo que o tio estava explicando e quando ela falava, o tio compreendia. Hoje, com o trabalho da equipe, pode observar assim, a pessoa fala, o tio compreende, o irmão compreende, o tio fala, ela compreende e essa pessoa que está na equipe, ela compreende também do jeito que está sendo falado, explicado, mas ela tem mais jeitos de compreender o mesmo assunto. Uma expansão, um crescimento interior é essa maneira que a gente vai tendo todo dia de ver o mesmo assunto. Então, isso é um crescimento interior. Quando fala-se que tem nível diferente mesmo, porque se a gente observa, cada pessoa é diferente. Não tem duas pessoas iguais. Então, cada um é cada um. O que tem acontecido é que as pessoas são influenciadas por outros, mas quando a gente está fazendo um trabalho em equipe, não tem como a pessoa ser influenciada por outro. A equipe é uma harmonia e o valor da pessoa está com ela mesma, do jeito que ela é, como ela relaciona com a equipe. Aquele valor é que faz ela crescer. Esse crescimento é muitas maneiras de ver o mesmo assunto. Um crescimento é um trabalho em equipe e quem cresce é aquele que trabalha. O benefício é desse. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Mestre do Universo. O Mestre do Universo é o que porta a cruz com os 4 braços iguais. A cruz que é usada para a crucificação de Jesus, que a gente vê assim em quase todos os lugares que tem uma referência importante, a cruz da crucificação. Mas tem uma coisa bem séria mesmo, a cruz da crucificação não ajuda a pessoa a voltar para o paraíso, não ajuda a pessoa a ter paz dentro dela quando ela precisa de solução para resolver alguma coisa com ela mesma ou para ajudar os familiares. A cruz da crucificação não ajuda as pessoas, porque a cruz da crucificação é um símbolo que foi feito para colocar Jesus na cruz. E esse símbolo não tem nada a ver com a verdade da criação, com a cruz que o Mestre do Universo porta. E o Mestre do Universo é aquele que vem trazendo os ensinos
para os seres humanos retornarem à pátria espiritual. Um esforço interior é compreender direito os ensinos. Tem que ser feito um esforço interior. Na nossa vida diária, não tem assim uma maneira de outra pessoa fazer um esforço para uma pessoa qualquer, e nós estamos assim cheio de vivências que é verdadeiro. O pai faz esforço para o filho levantar cedo para ir para a escola. O pai faz esforço para manter aquela harmonia no lar, para a criança deitar cedo, para no outro dia, na responsabilidade dela no ambiente escolar, aquela criança estar descansada e assimilar as informações que o professor vai ministrar ali naquele dia, porque o pai sabe da importância da lucidez. Na nossa vida interior, nós passamos a ficar acomodados, não percebemos a importância do esforço que a pessoa tem de compreender direito os ensinos da criação. Os ensinos são verdadeiros. Todas as pessoas usam os ensinos. Ela pode estar usando erradamente, mas ela usa, e é nosso dever conhecer os ensinos. Uma criança, ela tem que conhecer os ensinos da casa do pai dela, ela tem que conhecer a linguagem da casa do pai. Se ela não conhecer a linguagem da casa do pai, ela não tem a importância nenhuma, porque ela não entende a significação de cada coisa. Isso é fácil da gente observar quando a gente arruma um cachorro e a gente quer uma finalidade para aquele cachorro, a gente o instrui da maneira que a gente precisa. E esse cachorro, quando ele tem as instruções daquele profissional que sabe fazer esse trabalho, esse cachorro atende às necessidades, e a gente fica muito feliz de poder ver um cachorro que cumpre com aquela função que ele foi ensinado. Na nossa vida exterior tem essas coisas assim, que nós temos muitas referências para compreender direito os ensinos do Senhor. O Mestre do Universo. O Mestre do Universo é aquele que tem o conhecimento do universo, tem o conhecimento da Terra e dos seres humanos. E ele vem trazer aquilo que os seres humanos precisam para o seu retorno à pátria espiritual. Nossa vida interior tem essa importância. Nós temos que voltar para a pátria espiritual. A pessoa tem que fazer as referências e vendo que na natureza tem um equilíbrio, tem uma harmonia. A cruz do Mestre do Universo, a cruz que o Mestre do Universo porta, ela tem os 4 braços iguais. A cruz da crucificação, ela tem um braço desequilibrado. É um desequilíbrio. Se a pessoa usa essa cruz para uma referência interior, na verdade, ela não recebe os auxílios que ela precisa. O significado está errado. Se a pessoa está indolente e está aceitando as informações que passaram para ela, para o pai dela, e que às vezes ela já está passando para os seus descendentes, é de responsabilidade da pessoa, porque aquele que porta a cruz com um braço desequilibrado, ele não porta os ensinos da criação, ele está iludindo a pessoa, ele é responsabilizado. Mas a pessoa que foi iludida, ela também é responsabilizada. Toda a época da vida de uma pessoa, a gente pode observar assim na vida dos nossos filhos, na vida de um primo, de um sobrinho, na vida de um filho de um conhecido. Toda época a pessoa, a criancinha, sabe o que ela precisa e ela sabe manifestar
até ser atendida naquilo que ela está precisando. Nos ensinos da criação, se a pessoa recebeu os ensinos errados, ela também é responsabilizada. Aquele que ministrou os ensinos errados e aquele que recebeu e que segue os ensinos errados é responsável também. Ele tem dentro dele, a pessoa, todo um meio de verificar se as informações têm coerência. Muitas vezes a gente ouve que falam assim, que os ensinos do Criador é intocável e que não tem uma maneira da pessoa alterá-lo. Tem sim, a gente sabe que quando a gente coloca uma frase para duas pessoas, para a terceira, para a quarta, essa frase ela altera toda uma significação com poucas vezes que ela é verbalizada. Agora, nos ensinos da criação, também é assim. Se a pessoa não observar dentro dela, ela fazer o trabalho dentro dela de ir diferenciando o que precisa de ser diferenciado, é da responsabilidade dela. Isso é fácil da gente ver quando um pai tem um comportamento inadequado com um falso amor para um filho, esse filho não o respeita. Isso é fácil da gente observar. Se aquele professor não oferece uma firmeza, uma determinação, também aquela escola o substitui. Isso é verdadeiro. Nos ensinos da criação, é a pessoa que é responsável, que recebeu determinadas informações e não verificou a coerência daquela informação. A pessoa pode ter muitos estudos escolares, pode ter pouco estudo escolar. As qualidades interiores não estão relacionadas ao desenvolvimento que a pessoa tem no banco escolar. Isso é verdadeiro, que é o caso da criancinha pequenininha que já sabe o que ela está precisando, e essa criancinha bem pequenininha, de poucos dias, não tem como ter ido no banco escolar ainda. Então, dentro de cada um de nós tem essa referência. O amor anda junto com a verdade, o amor anda junto com a justiça. É a pessoa que tem que ver o que ela está querendo na vida. Ela tem que ir vendo como é que é a vida do tio, a vida do avô, como eles se encontram e como eles têm a referência, como eles têm a saúde e como eles posicionam na vida, o carinho, o esforço que cada um tem que ter consigo. Às vezes a pessoa acha que tem que ter carinho com outras pessoas. Não tem jeito da pessoa ter carinho com outra pessoa se ela não tem carinho com ela, se ela não tem a consideração de alguns. É verdadeiro isso. Não tem assim uma desarmonia, um desequilíbrio, uma pendência. Então, uma cruz que não tem os 4 braços iguais, essa cruz não tem a força de auxiliar uma pessoa quando ela precisa verdadeiramente, porque às vezes a gente caminha pela vida e acha que as situações acontecem só na casa do vizinho, só naquele bairro, só naquela cidade, mas hoje eu venho observando que todos nós estamos assim passando por situações. O ensino do Mestre do Universo é para a pessoa poder ter o resguardo, ter a guarnição de poder executar as funções que é da responsabilidade dela e cumprir o período que ela se encontra aqui na Terra. Uma harmonia interior é a cruz com os 4 braços iguais. Então a pessoa tem que ver como ela entende os ensinos da criação. O Mestre do Universo conhece o universo, conhece a Terra e conhece os seres humanos. O Mestre do Universo, ele não veio fundar uma nova religião. Ele veio trazer os ensinos e confirmar os ensinos que os velhos profetas já trouxeram. Toda a vida de uma pessoa, ela é baseada no desenvolvimento da vida interior. Um crescimento de uma pessoa é na vida interior dela.
estudando o livro Na Luz da Verdade, tem essa condição da pessoa poder ver como ela precisa de caminhar todos os dias. O Mestre do Universo. O Mestre do Universo, ele não veio trazer uma nova religião, o que ele veio foi trazer ensinos para os seres humanos voltarem para a pátria espiritual. A nossa finalidade na Terra é ter um crescimento, ter um aprendizado e apreciando mesmo as belezas que o Criador nos deixou, nos deixa apreciar. Esse crescimento interior é a maneira que tem para o espírito humano crescer e voltar para a pátria espiritual. Se a pessoa está desvirtuando, é problema da pessoa, porque os ensinos são bem definidos e com muita coerência. Não tem uma maneira diferente da pessoa ser externamente do que ela é internamente. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa para prejudicar a outra pessoa, é ela mesma que é prejudicada, ela tendo ou não tendo a clareza. Isso é problema dela, porque o começo de cada coisa todos nós sabemos. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição para cada um saber o começo de cada coisa dos ensinos da criação, os ensinos que o Mestre do Universo traz. A cruz do Mestre do Universo é a cruz com os 4 braços iguais. A cruz que os romanos colocaram Jesus é a cruz da crucificação que os romanos usavam, mas os antigos já conheciam a cruz da criação, que é um equilíbrio. Esse equilíbrio a pessoa tem que ter dentro da vida dela. Se hoje a pessoa se encontra descuidada, achando que em uma religião qualquer ela vai ter a salvação, não tem essa maneira da pessoa achar que a salvação dela se encontra fora dela. A salvação de uma pessoa se encontra dentro dela, ela caminhando com os ensinos. Quando a pessoa caminha com os ensinos, é aquela frase que Jesus disse: pega a minha cruz e me segue. Pegar a cruz de Jesus e seguir Jesus é seguir sua palavra e viver de acordo com ela, porque a cruz de Jesus é a cruz do equilíbrio, é a cruz com os 4 braços iguais, é a cruz do Mestre do Universo. Então, pegar da cruz e seguir Jesus é isso. E quando a pessoa pega da cruz e segue, ela também tem que ver que a ceia que Jesus realizou antes da sua crucificação, da sua morte, é a ceia do pão e o vinho, que representa os ensinos que ele trouxe. Comer da minha carne e beber do meu sangue é isso, é viver de acordo todos os dias. É a pessoa aí vendo o sentimento que ela tem e como ela fala, porque o sentimento da pessoa tem que estar junto com o pensamento, tem que estar junto com a intenção. E essa intenção é verdadeira. Hoje, muitas pessoas podem não estar sentindo a intenção que a outra pessoa que se encontra nas proximidades está manifestando, porque é manifestação mesmo. O cachorro recebe essa manifestação. O cachorro não é enganado porque a pessoa está aparentando. O cachorro recebe o que a pessoa está sentindo e a pessoa irradia aquilo que ela sente. A cruz da criação é o equilíbrio. Pegar da cruz de Jesus é isso, é viver de acordo com o seu ensino, com a sua palavra, para poder a irradiação da pessoa ser de acordo com o que ela pensa, com o que ela fala. Isso é verdadeiro, porque
O cachorro não é enganado, o cachorro recebe de dentro aquilo que aquele está falando, se está de acordo com o que ele está sentindo. E a pessoa tem que desenvolver essa qualidade interior para ela, no dia a dia dela, ir vendo como ela é com as outras pessoas e como ela sente as outras pessoas. Então, quando a gente ouve assim, que uma pessoa fala, sinto bem perto dessa pessoa, outra hora a gente ouve assim, meu anjo da guarda não se dá bem com essa pessoa. Ou outra hora a gente ouve assim, não sei o que acontece, mas não me sinto bem perto dessa pessoa. Então isso é uma confirmação do que é aquele que está próximo, que a pessoa falou que não sente bem perto dele, é o que ele está irradiando, o que ele está sentindo. O equilíbrio na nossa vida interior tem que ser assim, o amor com a justiça, a verdade junto com a bondade. Não tem uma maneira da pessoa querer auxiliar outra pessoa se o próprio não está fazendo um esforço para um crescimento interior. É o próprio que tem que fazer o esforço. As leis da criação é um equilíbrio. Aquilo que semeias, hás de receber. Tudo que fizeres aonde meus pequeninos, a minha estará fazendo. Então isso é bem claro assim, que a pessoa tem que ver o que ela está querendo para a vida dela, o que ela acha que ela vai ter no futuro. Isso a pessoa tem que ver, porque aquele homem que caminha pela mata, ele não caminha pela mata de qualquer maneira. Ele tem as referências. Na mata tem o desnível do solo e ele tem um objetivo e ele tem que estar com as referências. Ele não faz uma caminhada de qualquer maneira. Ele estuda a hora do dia que ele tem a possibilidade de atravessar aquela mata ou de parar naquela clareira. Tem essa segurança interior para aquilo que ele está precisando. Nós caminhamos na criação e não estamos observando aquilo que nos transmite. O que a gente faz é ir vendo que aquelas pessoas que a gente conhece são os nossos familiares, os nossos ascendentes, os nossos avós, os nossos tios, nossos pais, muitas vezes não têm um final de vida feliz. Se esse tio, esse pai, esse familiar não teve um final de vida feliz, aonde é que ele colocou os 4 braços da cruz do Criador? Tem que estar em algum lugar dentro dele. Se não está, então ele não pode ter a segurança de continuar com a vida espiritual assim que ele larga o corpo de matéria fina. A vida interior é verdadeira. A pessoa tem que ir vendo como ela recebe os ensinos. Todos os dias a pessoa tem que fazer o esforço, não tem boa vontade, tem o esforço mesmo que a pessoa tem que caminhar. E para isso ela tem que ir refletindo sobre todas as profecias que ela conhece e vendo como ela atua com essas profecias. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição da pessoa ir vendo como ela recebe a ceia, como ela vive a ceia dentro dela e qual é a importância que ela tem conhecendo todas as coisas. A diferença de cada um é como ele entende os ensinos. Se a gente observa assim, a vida de Paulo, por exemplo, está relacionada assim, de como ele entende os ensinos. A segurança da vida dele numa fase posterior foi da maneira como ele compreendeu os ensinos. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro dela vai desenvolvendo essa condição, essa ponderação dela ter a vida em equilíbrio,
Pegar da cruz de Jesus e segui-lo, é isso. Dentro da pessoa tem que estar esse equilíbrio. Não tem uma maneira da pessoa achar que pode ajudar outra pessoa se essa pessoa não tem dentro dela os ensinos, o que ela vai irradiar para essa outra pessoa. Normalmente irradia uma desarmonia que o outro ou entra numa condição de ser cínico. Se ele não quiser degradar também, ele some da vista dessa pessoa. Ele está vendo que o convívio com uma pessoa que está faltando os ensinos, que não está vivendo de acordo com os ensinos, não está certo. Ele não sente bem perto dessa pessoa. Para ele não degradar, ele vai embora, ele some. E dentro dele ele vai ter que fazer um trabalho para ver como ele faz no futuro para não fazer igual ou pior. Porque normalmente as pessoas vêm fazendo pior com os ensinos. Isso é tão verdadeiro porque não tem jeito de uma pessoa fazer melhor, de um povo fazer melhor, se essa terra que nós nos encontramos não se encontra limpa, bonita, se não encontra organizada. Então, se a nossa terra se encontra assim, feia, sem beleza interior, sem beleza, sem harmonia, as pessoas que vivem nessa terra não podem estar mais evoluídas. Uma evolução é como a pessoa conhece os ensinos da criação, e esses ensinos são referências para a vida toda da pessoa. A limitação que uma pessoa se encontra com o seu corpo físico, essa limitação tem para todos. Então existe uma harmonia com o valor das coisas materiais. A gente não pode esquecer que o nosso trabalho é um trabalho interior, para a pessoa ir vendo que se ela quer caminhar no caminho da luz, é ela que tem que fazer o esforço. O movimento interior tem que ser dela, e ela ir compreendendo a significação da crucificação de Jesus, porque Jesus trouxe a verdade simples, clara, definida, e essa verdade não foi aceita. E a manifestação do povo em aceitar a troca que Jesus foi trocado é uma manifestação de povo, de massa. E a pessoa hoje tem que ir vendo como ela faz para não ter a mesma manifestação quando ela relatar um fato ou tiver que ouvir um fato, ela ter a noção de como ela está relatando esse fato ou de como ela está vendo esses quadros que são mostrados a ela. Então a nossa vida tem que ser numa amplitude de 360 graus. Para a pessoa ter esta condição, ela tem que ter os auxílios. Para ela ter os auxílios, para ela receber os auxílios, assemelha-se como um filho na casa do pai dele. O jeito que esse filho recebe os auxílios dos pais é o jeito que esse filho comporta. Os seres humanos na criação também é assim. Para ele receber os auxílios, os ensinos corretos, dentro dele tem que estar com o conceito correto da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado. Não tem como uma pessoa ser crucificada e tirar os pecados dos outros. A essas inversões a pessoa precisa de trazer para o dia a dia dela, de ir sabendo que Jesus não veio trazer uma nova religião. Ele veio trazer novos ensinos e confirmar os ensinos dos velhos profetas. Quando Jesus veio cumprindo uma profecia, as pessoas já não tinham mais condições de voltar para o paraíso. As pessoas, nós, tínhamos nos distanciado tanto da luz que não tinha como retornar a não ser a vinda dele, abrindo de volta a passagem para o paraíso. Nós, na nossa vida interior, precisamos de começar a ter essa leveza de ir vendo se o nosso sentimento está de acordo com o nosso ato. Se o nosso ato é simplesmente para ser visto, e se a gente está fazendo o ato para ser visto, tem a possibilidade de cair na condição do
do fariseu de ser visto de fora.